Olá, educandos online, sejam bem-vindos ao nosso canal. E aqui estamos com mais uma lista de exercícios sobre racionalismo e empirismo, a filosofia moderna. Questão 1, que é uma questão da UES. Observe as seguintes citações que refletem posições divergentes colocadas por empiristas e racionalistas sobre o método que deveria ser usado para o estabelecimento do correto processo de conhecimento da realidade. Posições divergentes, já nos disse aqui. E nós temos primeiramente aqui o texto do René Descartes, que diz: primeiramente, considero haver em nós certas noções primitivas, as quais são como originais, sob cujo padrão formamos todos os nossos outros conhecimentos. Essas noções primitivas é o que nós chamamos de ideias inatas. E nós temos também aqui o texto oposto de John Locke, que diz: de onde a mente apreende todos os materiais da razão e do conhecimento, a isso respondo numa palavra, da experiência. Todo conhecimento está nela fundado e dela deriva fundamentalmente o próprio conhecimento. Vamos ver então aqui as afirmativas. Considerando que propunha o empirismo e o racionalismo, atente para o que se afirma a seguir e assinale com ver o que for verdadeiro e com F o que for falso. O racionalismo é a forma de compreensão do conhecimento que prioriza a razão. Até aqui tudo bem. E recorre à indução como método de análise. É aqui que o nosso item se torna falso, né? Porque o racionalismo ele vai usar o método dedutivo, ele parte de conclusões gerais. Ele vai deduzir logicamente. A afirmação seguinte: o empirismo, ao contrário do racionalismo, parte da experiência para a construção de afirmações gerais a respeito da realidade. Afirmação correta: todo conhecimento para o empirista começa com a experiência sensível. A partir da experiência é que nós vamos formulando o conhecimento. Para o racionalismo, sobretudo cartesiano, a verdade deveria ser buscada fora dos sentidos, visto que eles são enganosos e podem nos equivocar em qualquer experiência de percepção. Verdadeiro também, o René Descartes defende isso, que os sentidos em algum momento eles podem falhar, e se eles falham em algum momento, pode ser que eles falhem sempre. Então não dá para confiar neles. O empirismo, vertente de compreensão da qual Locke fazia parte, aproxima-se do modelo científico cartesiano, ao negar a existência de ideias inatas. Pelo contrário, ele distancia-se, porque o método cartesiano ele diz o quê? Que existem ideias inatas. Ele defende a ideia inata, enquanto que o empirismo ele nega, já que tudo começa apenas a partir da experiência. A sequência correta de cima para baixo é item D. Vamos então à nossa próxima questão. Também uma questão da UES. O bom senso é a coisa do mundo melhor partilhada. O poder de bem julgar e distinguir o verdadeiro do falso, que é propriamente o que se denomina o bom senso ou a razão, é naturalmente igual em todos os homens. E destarte, a diversidade de nossas opiniões não provém do fato de serem uns mais racionais que os outros, mas somente de conduzirmos nossos pensamentos por vias diversas e não considerarmos as mesmas coisas. Tomando-se por base o que diz Descartes na citação acima, explica-se a diversidade de opiniões em que? Esse é o tipo de questão que basta você ler com atenção que você consegue resolver através da interpretação. Afirmativa 1. Alguns são mais racionais do que os outros. Ele já diz que todos recebem a razão por igual, que a razão é distribuída e partilhada entre todos os homens, e que ninguém é mais racional do que o outro porque todos possuem acesso à razão. Então, essa aqui já é uma afirmativa errada. A 2, usamos de modos distintos nossa razão. Essa sim, ele vai dizer que nós usamos de modo diverso, né? Vai usar um sinônimo aí. E a terceira, as emitimos sobre coisas diferentes.
Também no final do texto ele vai dizer exatamente isso, que nós não consideramos as mesmas coisas. Estão corretas as complementações contidas em item D, afirmativas 2 e 3. Questão 3. A questão 3 é uma questão do Enem. E nós vamos aqui na pergunta. Em sua busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo crítico como resultado da. E aí nós temos o texto de Descartes, Regras para a Orientação do Espírito, uma das suas obras. Nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros. Se nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de problemas, não nos tornaríamos filósofos por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido não ciências, mas histórias. Então, seria resultado de quê? O conhecimento. Basicamente, ele está dizendo aqui, olha, ninguém é matemático porque está repetindo os raciocínios de outra pessoa. Ninguém é filósofo porque está repetindo as ideias de alguém. Mas para ser matemático, eu preciso ser capaz de resolver os próprios problemas. Para ser filósofo, eu preciso formular os meus próprios juízos. Pensar por mim mesmo. E aí o item A diz, investigação de natureza empírica. Mas o Descartes é um racionalista, então essa aqui você já poderia eliminar de cara. Retomada da tradição intelectual. Se você lembrar que o método de Descartes propõe remover tudo o que ele aprendeu antes, é a dúvida metódica, então jamais a retomada da tradição intelectual poderia ser considerada na hora de chegar a ter esse conhecimento verdadeiro. Item C, imposição de valores ortodoxos. Isso também contraria a ideia de duvidar de tudo, né? De pôr tudo em questionamento. Item D, autonomia do sujeito pensante, é que melhor se adequa aqui ao nosso texto. Ah, eu sou matemático quando eu sou capaz de resolver os problemas. Eu sou filósofo quando eu sou capaz de emitir algum juízo sobre algo. E não apenas repetir o pensamento dos outros, os raciocínios dos outros. O item A, liberdade do agente moral, que não entra bem aqui, né, no nosso texto aqui, que nós estamos falando da questão do conhecimento e não da moralidade, da ética. Então, o item correto, item D, autonomia do sujeito pensante. Questão 4. Mais uma vez, nós temos aí dois textos. Texto 1. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. É o que nós já comentamos antes. Para ele, os sentidos eles podem falhar, então eles são enganosos. Texto 2. Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva esta suposta ideia. E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. Texto aí do David Hume. Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento. A comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume, e tenha muita atenção quando você pegar questões de dois textos, se ele está pedindo o que é comum aos dois, o que é diferente, a diferença entre eles. Aqui ele vai nos pedir um item que eu possa aplicar tanto a Descartes quanto a Hume. Item A. Defenda os sentidos como critério originário para considerar o conhecimento legítimo. Quem defende os sentidos? Apenas o Hume. Descartes diz o quê? Que os sentidos, eles enganam. Então, item B não pode ser. Ou item A. Item B. Entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. Olha, o René Descartes falou o quê? Que é preciso duvidar de tudo, questionar tudo, para chegar ao conhecimento verdadeiro. O Hume diz o quê? Que se alguma ideia levanta alguma dúvida, é preciso ver o quê? Se essa ideia tem alguma correspondência na experiência.
Então, os dois, eles levantam a possibilidade da dúvida, eles consideram essa necessidade de suspeitar, de duvidar da ideia que é apresentada. Então, também não é o item B. Item C, são legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento. Não, o criticismo é a filosofia que vai vir depois, né, que vai tentar conciliar empirismo e racionalismo. Item D, concordam que o conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos. Não, eles podem até concordar, o Descartes, que é impossível em relação aos sentidos porque eles enganam, o Hume vai dizer que as ideias, elas não trazem o conhecimento verdadeiro porque o conhecimento passa pela experiência, mas não é o item D. Item E, atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Esse é o nosso item correto. Se você tiver analisado direitinho o texto, você vai perceber isso. Porque para Hume, os sentidos são fonte do conhecimento. Então, é um lugar diferente, é um papel diferente dos sentidos. Enquanto que Descartes vai dizer o quê? Que os sentidos são enganosos. Então, eles não são fonte. Então, enquanto para Hume é fonte do conhecimento, para Descartes não. Pelo contrário, ele vai nos afastar do verdadeiro conhecimento. Questão 5. Mais uma do Enem e mais uma com 2 textos, dessa vez sobre Descartes. Texto 1. Há algum tempo eu me apercebi de que, desde os meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão muito duvidoso e incerto. Era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito, e começar tudo novamente, a fim de estabelecer um saber firme e inabalável. Então, desfazer de tudo para chegar a um saber firme e inabalável. Texto 2. É o caráter radical do que se procura que exige a radicalização do processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido, de alguma forma, gerada pela própria dúvida, e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Um comentador aí, né, do Descartes. Item A. Aliás, né, comando da questão. A exposição e análise do projeto cartesiano indicam que para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento deve-se. Então, o que é que precisa ser feito para se reconstruir o conhecimento, né? Para se chegar ao conhecimento inabalável, verdadeiro? Item A. Retomar o método da tradição para edificar a ciência com legitimidade. Mas ele disse o quê? Que tinha aceitado muitas coisas como verdadeiras e que agora precisava duvidar delas. Então, não pode ser o item A. Item B. Questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções. A gente lê o que é preciso colocar em dúvida tudo que ele havia aprendido para poder chegar até ao conhecimento inabalável, indubitável, verdadeiro. O item B é o nosso item correto. Item C fala assim: investigar os conteúdos da consciência dos homens menos esclarecidos. Mas faz sentido investigar a consciência dos homens menos esclarecidos para chegar até a verdade? Item D. Buscar uma via para eliminar da memória saberes antigos e ultrapassados. Essa aqui é uma que o pessoal costuma se confundir muito. Mas o Descartes não está buscando a via porque ele já encontrou a via. Qual era a via? Justamente o questionar, o duvidar de tudo. Para retirar esses saberes que ele aceitou sem reflexão. Item E. Encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensam ser questionados. Esse aqui é o passo seguinte, né? Faz parte das regras do método. Mas o que ele faz, o que ele necessita primeiro é o quê? É questionar, é duvidar. E aí, uma das regras do método vai ser justamente a regra de evidência. Mas primeiro se parte do questionamento, da dúvida, do pôr em dúvida aquilo que se aprendeu. E aí, se aquela verdade, ela sobrevive, né, a essa dúvida, ela se torna clara, evidente, aí sim ela vai ser aceita como conhecimento verdadeiro, conhecimento inabalável. Então você baixa aí a lista de exercícios que está na descrição do vídeo, deixa seu like se você gostou aí da nossa correção,
Inscreva-se no canal para receber os novos vídeos e grata pela sua atenção. Até o próximo vídeo.